No Baita Papo Entrevista de hoje, especial Capital, a gente vai falar sobre terapia ABA. Vamos conhecer um pouco mais desse assunto que está cada vez mais presente no cotidiano de muitas famílias gaúchas. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar um novo vídeo no ar, você recebe a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana, Mais Presentes, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Hashi Sushi, W Eventos, Suporto Serviços, Exeguit e Marca Imóveis. E para falar comigo sobre a terapia ABA, eu convidei a Luísa de Moura Guimarães, ela que é psicóloga e doutora em psicologia. Luísa, já começa o nosso assunto aí para a gente poder entender o que é a ABA, né? Sim, essa sigla, né, vem do inglês. Então, no inglês existe uma intervenção que é em Applied Behavioral Analysis, né? E aí a letrinha ABA, que Sim. vem do inglês para análise do comportamento aplicado, né? A análise do comportamento aplicado aqui no Brasil, o ABA, está muito relacionado à intervenção com indivíduos do espectro do autismo, né? Então, a gente fala muito de terapia ABA para essa intervenção baseada em evidência. Então, uma intervenção com mais de 50 anos de pesquisa científica na área, para trabalhar com crianças com atraso de desenvolvimento e com diagnóstico de TEA. Crianças, adolescentes e adultos, não é só para criança, não, mas é isso que é o ABA. A terapia ABA é uma intervenção muito rica, padrão ouro, na literatura, para trabalhar com pessoas com autismo. É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona a terapia ABA? Se é só para criança ou também é focado em adultos? A literatura traz muito mais a intervenção precoce com os melhores resultados na intervenção com essa população. Então, quanto mais cedo você começa uma intervenção em ABA, que é uma intervenção intensiva, então a gente está falando aí de 10 a 30 horas por semana de intervenção com cada indivíduo do espectro. Então, imagina aí que a criança está ali com um terapeuta 1 a 1, né? Então, o ABA, com maior comprovação científica, ele é feito 1 a 1, então um terapeuta para cada criança, de forma intensa, ou seja, todo o tempo, né, que é possível ali, né, então de 10 a 30 horas, e ela é abrangente, então ela trabalha uma série de habilidades. A gente fala que comportamento, a gente consegue trabalhar, né, então eu sou analista do comportamento, e a gente consegue trabalhar desde pré-requisitos da fala, então muitas vezes, pensando no autismo, né? Sim. O transtorno do espectro do autismo, ele é caracterizado, então todas as pessoas que têm esse diagnóstico, ela tem duas características que são comuns a todos, que uma é a dificuldade na comunicação social e o interesse ou comportamento restrito e repetitivo. Então, no caso, desde a criança que tem mais necessidade de suporte ou de ajuda, até aquela criança que é mais independente, estou falando criança, mas Sim. qualquer pessoa, né? Ela vai ter alguns comportamentos que vão estar dentro desse critério diagnóstico. Então, por exemplo, uma criança que é não verbal. Então, a literatura traz que 50% da população TEA não vai desenvolver a fala vocal funcional, né? Então, pode até falar algumas palavras, mas não vai conseguir conversar como a gente está conversando aqui, né? Então, tem crianças que vão ser não verbais, não vão falar e vão precisar de suporte de comunicação alternativa e outros meios, né, para poder expressar o que quer, para conseguir se comunicar com o outro, até o indivíduo mais leve que vai ter dificuldades aí em entender algumas nuances da comunicação, de compartilhar o interesse. Então, eu só gosto de falar sobre planetas, e aí eu chego aqui e fico falando de planetas e você vai me perguntando outras coisas e eu sempre trago o conteúdo que me interessa, né? Então, a dificuldade em compartilhar interesses. Os comportamentos restritos vão desde interesses restritos, como esse dos planetas, até comportamentos como andar na ponta dos pés, fazer flapping, que é um movimento de mãos. Enfim, alguns comportamentos
às vezes até que possam trazer prejuízo para aquele indivíduo, como um autolesivo, se morder, bater a cabeça na parede, enfim, é um espectro, né? Esse nome Sim. é porque ele é muito, tem muita variedade, assim, né, da sintomatologia. Eu estava pesquisando sobre o teu trabalho, né, e percebi que tu tens uma clínica. Gostaria que tu comentasse o que que é, como é que vocês trabalham. Então, a gente tem uma clínica aqui em Porto Alegre, né, que se chama Clínica Terapia ABA, né, que vem do inglês ABA Therapy, que é essa intervenção para pessoas do espectro do autismo, e até quase esse ano, assim, até o ano passado, a gente só recebia, na verdade, a gente acabou de abrir uma segunda unidade para crianças mais velhas. Então, nosso foco sempre foi em intervenção precoce, onde a literatura traz maior avanço, Tem mais resultados, mais né? resultados, exatamente. Só que as nossas crianças cresceram e a demanda por esse tipo de trabalho perante a vida é muito grande, assim. Então, pensando que o nosso grande objetivo é trazer o máximo de independência, né? Então, dentro do espectro do autismo, a gente tem uma variação do nível 1 de suporte, que é um indivíduo que é mais independente, tem mais autonomia, até o nível 3, que é uma pessoa que precisa de suporte, né, É o isso que eu ia te tempo perguntar, inteiro. são vários níveis, né, de autismo. A gente classifica hoje em nível 1, 2 e 3 de suporte. O que seria isso? Que eu posso ter uma criança ou um indivíduo com deficiência intelectual, porém, se ele conseguir ter uma vida independente, ele vai estar no nível 3, nível 1 de suporte, desculpa. No nível 1 de suporte, então não tem a ver com inteligência, né? Muita gente Sim, uma fala questão da dependência de alguém. dependência de alguém. Então, mesmo uma criança que sabe ler com os 3 anos, então a gente tem vários casos lá, começa a ler com 3 anos, se ela não consegue ir no banheiro, ela não vai ser nível 1 de suporte, né? Então, é nesse sentido que a gente faz essa classificação. Então, a gente fala que é uma neurodiversidade, é muito diferente uma criança da outra, muitas vezes, e a literatura, né, a classificação, a literatura e a classificação quis trazer essa ideia da independência como fator principal para aquele indivíduo ter uma vida o mais saudável possível. E vocês trabalham só com as crianças pequenas, né? E agora abriu essa unidade para ter uma continuidade do trabalho. Exatamente. Então, até metade desse ano, né, a gente recebia crianças até 5 anos para início da intervenção. Se elas faziam 6, elas continuavam com a equipe, né, pelo vínculo, pela relação, enfim. E a gente foi migrando um pouco as intervenções de intervenção precoce para intervenções funcionais. E a gente se sentiu mais preparado hoje, né, para conseguir abrir uma unidade dedicada a essa população que está mais velha. Então, a gente ampliou a idade até 10 anos, para crianças até 10 anos. E nossa ideia é a gente ir devagarzinho e, quem sabe, um dia abrir até para a população adulta. É bem interessante, né? Porque a gente tem bastante casos de adultos, né, autistas, Sim. né? E me perguntam muito, Luísa, cadê os autistas que são adultos? Né? Quando a gente fala de nível 1 de suporte, a gente tem aí no nosso dia a dia, a gente não consegue identificar muito. Né? Então, às vezes é uma pessoa que é da área de TI, da área de computação, que prefere as máquinas, que tem mais dificuldade nas relações ali e que passa muitas vezes despercebida. E quando a gente fala do nível 3 de suporte, é muito comum ficar em casa, né? Começar a evitar ambientes sociais, dependendo de como a criança, o indivíduo, se comporta, né? Então, existem alguns indivíduos que vão desenvolver respostas agressivas. Então, é mais difícil você ir num shopping com uma pessoa do nível 3 de suporte, quando ele tem 60 ou 80 quilos e não tem como tirar ele do shopping se ele falar, eu não quero sair daqui. Né? Então, às vezes as pessoas acabam parando de ir para esses eventos, esses lugares sociais, porque eles não têm tanto controle daquela pessoa, né? Enfim. E a clínica, quais são os profissionais que fazem parte? A gente trabalha só com a intervenção em aba, então Só psicólogos? Principalmente psicólogos e pedagogos. Então, nosso público ali de pessoas no trabalho ali é de psicólogos e pedagogos. Então, a gente trabalha muito com ensino de habilidades, né?
Perfeito. Inclusive, eu já deixo a dica para tu abrir uma clínica dessas no interior. Eu sou de Uruguaiana, né? E o programa tem essa abrangência, né, a nível Brasil, mas eu sou da cidade de lá e a gente tem bastante, né, indivíduos com autismo. E aproveito para te perguntar como escolher um profissional ABA para atender as crianças. Eu acho que primeiro é observar o currículo, né? Porque tem muita gente. Essa é uma área que nos últimos 10 anos, mudou muito, né? Então, tem muita gente na internet falando sobre ABA, divulgando toda a tecnologia ABA, toda a ciência ABA. E as pessoas, todo mundo eu também faço ABA, eu também faço ABA, eu também faço ABA. E aí você vai ver o currículo, é uma pessoa da psicanálise, entendeu? E entendendo psicologia, a psicologia tem várias áreas, né, ramos, assim, de abordagem, sim, de trabalho. Abordagem de trabalho é uma expressão boa. E aí, a análise do comportamento e a psicanálise são muito distintas, né? E aí, a pessoa sempre trabalhou com psicanálise e resolveu trabalhar com a ABA e não fez uma formação. Não é uma crítica à psicanálise nem nada, Sim. mas a formação da pessoa. É isso. Então, ver o currículo, ver a formação, quais cursos fez, né? É recomendável que façam, no mínimo, uma especialização em análise do comportamento aplicada, né? Existem alguns cursos. Então, é ver o currículo, acompanhar o atendimento, cobrar gráficos, cobrar dados, né? Então, o desempenho, né? O desempenho, exatamente. Então, a gente trabalha muito com coleta de dados. Então, a gente coleta tudo que a criança né? Então, digamos que eu estou com um programa para a criança imitar. Né? Então, pensando numa intervenção precoce ali, que um bebê de 1 ano, se você falar, faz assim, ou dá uma piscadinha, a criança vai repetir, né? Então, seguir instruções e imitar são respostas de bebês que, mesmo sem falar, eles já respondem. Então, essas respostas de ouvinte, que a gente chama, muitas vezes está nos programas ABA, né? Porque a gente trabalha primeiro com pré-requisito de fala para depois a gente conseguir entrar nessa, né? Porque, querendo ou não, os pais sempre querem saber, quando é que ele vai me chamar de mãe? É o que eu mais escuto. Então, a gente trabalha muito os pré-requisitos de fala, o comportamento de colaboração, né? E aí, é super importante colocar ali no programa. Isso, agora como tu falou bastante em programa, vocês têm muito uso de tecnologia digital na terapia ABA? Então, lá na clínica a gente desenvolveu um programa de coleta de dados. Então, todas as ATs da clínica, elas recebem um tablet e tem um programa da clínica que a gente desenvolveu, né, para coleta. Então, como a gente coleta, assim, digamos, 20 programas por dia, cada programa com 9 tentativas, mais ou menos, então são muitos dados que a gente registra. Então, ultimamente a gente tem registrado em forma, né, digital, porque eu posso ter acesso em qualquer local, eu posso ter acesso em qualquer lugar e imediatamente. Então, a pessoa coletou, o atendimento foi agora, 5 minutos depois, eu quero ver o que aconteceu hoje na sessão. Eu vou lá e eu vejo os gráficos, o gráfico é feito automaticamente, né? Então, eu gosto muito da tecnologia, eu sempre trago ela, assim, para o trabalho. É importante, né? Porque é o futuro, né? E como é que é o feedback das famílias dos indivíduos, assim? É positivo? O que eles veem a evolução, positivo. assim, Ainda dentro da área, existe muito preconceito, né? Porque a análise do comportamento, ela usa muita estrutura, um trabalho mais repetitivo, às vezes, dependendo da necessidade da criança. Então, se fala muito assim, o ABA, ele é mais naturalístico ou ele é um ABA mais estruturado, né? E muitas vezes, quando a gente tem crianças severas, crianças com muita dificuldade de aprendizagem, a gente precisa ir para o estruturado, porque o naturalístico não é suficiente. Sim. Então, muita gente entende assim, é ABA, não, mas não vai considerar as emoções do meu filho. E aí, quando a pessoa, muitas vezes, eu tenho esse pai ou mãe que tinha esse preconceito e começou o trabalho e fala, Luísa, foi a melhor coisa que eu fiz, em 6 meses eu já vejo um super resultado. Depende da criança, tem criança que uma semana já está bem mais colaborativa, então é um trabalho apaixonante, eu sou muito apaixonada pela área.
Que bom, né? Porque a gente vê, né, que os pais têm uma certa resistência ainda, né? Além da sociedade, né, da aceitação, né? É uma questão mais complicada de conversar. Sim. No próximo bloco a gente vai falar sobre como deve ser a brincadeira com uma criança autista. No Baita Papo Entrevista Especial Capital, a gente está falando sobre a terapia ABA e a minha convidada é a Luísa de Moura Guimarães, ela que é psicóloga e doutora em psicologia. Luísa, qual é que é a função dos acompanhantes terapêuticos na escola, né? Conhecido como AT, a gente vê bastante, né? Que tem que ter o AT, mas qual é a função deles? Então, a estrutura do ABA, muitas vezes, envolve pelo menos 2 profissionais. Então, existe o profissional que é o acompanhante terapêutico, que é essa pessoa que vai acompanhar a criança no 1 a 1, que ela vai ficar ali grudada na criança, estimulando ela todo o tempo. Então, se a criança faz 10 horas de ABA, ela vai ficar 10 horas com aquela T. Se ela faz 30 horas de ABA, a T vai ficar lá do lado 30 horas, estimulando, fazendo programa, ensinando a brincar, ensinando a interagir, ensinando habilidades sociais, enfim. Depois dessa pessoa, tem o supervisor ABA. Então, geralmente são 2 pessoas, uma que vai ter uma carga horária intensa com aquela criança, ou aquele indivíduo, e a outra pessoa que vai supervisionar. A gente trabalha em todos os ambientes. Então, Sim, é difícil falar da escola, porque o ABA, como ele é abrangente, a ideia é que onde a criança participe da comunidade, onde a criança esteja, a gente possa estimular que ela seja mais social naquele contexto, que ela seja mais funcional, que ela consiga se comunicar. Então, por exemplo, na escola, existe muito uma discussão de que a terapia não deve ir para a escola tem que dar conta desse indivíduo naquele ambiente. Só que vamos lá, a gente tem um público que muitas vezes usa comunicação alternativa. E aí a gente não tem ninguém na escola que possa dar esse suporte de direcionar a comunicação, de ser um mediador naquela comunicação alternativa, né? A gente tem todo um treinamento em ABA para reforçar comportamentos desejáveis, extinguir ou reduzir a atenção e o reforço de comportamentos disfuncionais. E aí todo esse preparo é para que aquele indivíduo tenha uma intervenção de qualidade intensa, que ela possa usar aquilo, né, o aprendizado em todos os ambientes. Então, tem crianças, por exemplo, que têm uma generalização ruim. Então, se eu faço só a sessão na clínica... Sim, na semana. Uma vez na semana não é ABA, tá? Então, quem tá escutando isso aqui... tá fazendo ABA uma vez por semana, não é ABA, procure outros profissionais, que você perguntou como identificar. Sim. Então,
pelo menos 10 horas, tem que ter intensidade. Sem intensidade não tem resultado, né? Porque às vezes os pais estão fazendo um esforço para pagar 1 hora, 2 horas de sessão e não é aba. Ele pode ter até alguns objetivos comuns dentro do aba, mas para que seja... Sim, mais eficaz, né? E que tenha o resultado tem que ser em 10 horas, né? Intensivo, tem que ser intensivo, E aí a criança tá lá na clínica, então agora a gente está tendo muito essa demanda de que tem que o atendimento ser dentro da clínica. Só que dentro da clínica, a criança aprendeu a responder, mas quando ela sai com a mãe e vai para casa, ela não responde da mesma maneira. Sim. Né? Ou quando ela vai para a escola, também não responde da mesma maneira. Então é como se ela não tivesse aprendido. Então por isso a importância de ter profissionais aba e esse treinamento, né, essa intervenção intensiva em todos os momentos, em todos os contextos e ambientes. Seria interessante ter um AT dentro de casa, né? Sim, não a gente trabalha bastante. Não só na clínica, né? Ou na escola. Sim, né? A gente trabalha muito com atendimento domiciliar, né? Digamos que 80% dos casos que a gente atende hoje são atendimento domiciliar. Tem alguns casos que são em ambiente clínico. Tem algumas vantagens no ambiente clínico, tem algumas vantagens no ambiente domiciliar. Às vezes a gente reveza, né? Enfim, mas o importante é que a criança responda em todos os contextos. Não adianta só responder na terapia ou só responder em casa. Tem que responder na terapia. Porque deve ficar mais complicado, né? Essa interação, né? Tanto para ele quanto para a família, né? Porque, como tu falaste, na escola ou na clínica vai ter, e aí em casa não vai ter, né? Até para ele vai ficar um pouco meio confuso. Quando a gente fala em crianças autistas, muitas perguntas são feitas, né? O porquê disso, daquilo. Uma delas é por que uma criança é autista, né? No teu ponto de vista, em relação aos pais, quais fatores poderiam ser determinantes, né, que uma criança vir a ser autista? Então, isso é uma coisa que já houve muito preconceito, coisas que se falaram no passado, que os pais tinham interferência, né, que era uma falta de apego. Hoje, a literatura, né, então não sou eu que acho, Sim. A literatura já traz que é uma porcentagem muito alta de correspondência genética. Então, o componente genético é um dos fatores mais relevantes no desenvolvimento do TEA. Fora esse componente genético, existem alguns marcadores biológicos como poluição, questões de gravidez, então prematuridade, né, algumas complicações em relação à gravidez. Tem alguns remédios, então tem alguns remédios que para epilepsia e para transtornos psiquiátricos que aumentam a incidência de autismo. Então tem alguns marcadores biológicos e a genética com certeza é um fator determinante. Então os pais que não é que gostam, né? Os pais que costumam ter essa culpa, precisa largar ela, né? Porque não tem a ver com nada que o pai ou a mãe faz. E na gestação é possível identificar se a criança vai vir com... Ele é identificado clinicamente. Então não existe nenhum exame que, mesmo que a criança nasça, eu possa fazer e dizer, esse indivíduo é autista. É só clínico. Então, pelo comportamento, pela rigidez, pelo comportamento repetitivo, pela dificuldade de comunicação, o neuropediatra, que geralmente é a pessoa que vai fazer esse diagnóstico, então a pessoa que está assistindo, está com dúvida, eu não sei se meu filho tem TEA ou não, ele tem 2 anos, 2 anos é uma idade maravilhosa para começar uma intervenção em aba. Né? Então, o ideal é começar até antes de 2. E às vezes a gente vê na clínica chegando crianças com 4, com 5, que a gente sabe que teve uma janela ali que foi perdida na intervenção precoce e precisa ir no neuropediatra para receber esse diagnóstico. É ele geralmente que faz, é o médico responsável por fazer esse diagnóstico que é clínico. No caso, apesar do componente genético ser muito forte, os marcadores genéticos mudam muito e, além disso, ainda tem o componente de, às vezes, ter uma combinação genética, não ser nem do pai nem da mãe, mas dos dois juntos, né? Então, só 20% dos casos que fazem avaliação genética apresentam marcadores para o autismo. Então, é meio complexo essa parte genética, não é a minha ossada, sim, mas o diagnóstico é puramente clínico.
Meu filho é autista, meu amigo é autista, minha amiga é. Como que eu devo brincar com ele? A principal coisa é identificar reforçadores, identificar coisas que a criança gosta. Quanto mais você tiver acesso a esses itens de preferência, que a gente chama, então, eu percebi que a criança gosta de bolha de sabão. Né? Eu consigo interagir com aquela criança por meio daquele item que ela gosta. Né? Depende da criança, tá? Então, Sim, se a gente tem claro. um indivíduo mais leve, é também buscar o interesse dele. Ele gosta de brincar de planetas, então eu vou trazer coisas que façam ele se interessar em brincar comigo, né? Então, é encontrar itens que a criança gosta, se aproximar desses interesses de preferência dele, parear esses itens de preferência com a interação, né? Então, eu tô com um bebezinho de 2 anos, ele não olha no olho, Luísa, ele não imita, não segue instrução. Vamos cantar música. Toda vez que ele olhar para mim, eu canto uma música que ele gosta. Vai fazer a referência. Você vai criando uma relação ali que, tudo bem, é uma relação construída tentando associar com um item de preferência, né? Que é, por exemplo, uma música. Então, brilha, brilha, estrelinha. Quando eu canto, ele olha para mim. Então, vou usar essa música para trazer esse olhar, para trazer esse interesse da criança por mim, né? Para que a interação seja legal, seja divertida e não uma coisa que a criança vai querer fugir, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, criança com autismo, indivíduos do espectro não gostam que toquem. Tem algumas que sim, porque eles têm uma questão de hipersensibilidade aos estímulos às vezes, mas muitas vezes é porque não tem nada de interessante ali. Você quer me prender na sala? Você quer me segurar aqui na cadeira? Eu não quero, entendeu? Então, é entender o que a criança gosta, o que aquele indivíduo tem preferência e vai se motivar a se manter na interação. Sim, é entrar no processo dele, né? Não ao inverso, não querer que ele queira brincar comigo se eu não fizer o que ele gosta, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de carrinho, mas a minha criança gosta de bolha de sabão. Não adianta eu querer ir lá, vai ter que ser a bolha, depois eu boto a bolha junto com o carrinho, eu junto as duas coisas numa brincadeira, e assim a gente vai crescendo esse interesse da criança por nós, né? Claro. Então, pra gente finalizar o nosso Baita Papo Entrevista de hoje, deixa o canal aberto para tu convidar as pessoas aí que estão assistindo ao nosso programa e conheçam o teu trabalho e também sobre a clínica, né? Sobre a terapia ABA. Então, tem 2 canais ali do Instagram que eu gostaria de compartilhar. O primeiro é o da clínica, que é o Terapia ABA _. E o meu pessoal, que eu abri recentemente, tem uns meses, que é Aba Luísa Guimarães. Então, vocês podem acompanhar algumas postagens, algumas coisas. O site da clínica é o www.terapiaba.com.br e a gente também tem um canal no YouTube com alguns vídeos também, Terapia Aba. Eu não sei se vai ser tão fácil achar o YouTube, porque eu ainda não fiquei famosa no YouTube, mas se colocar práticas baseadas em evidência, autismo, terapia ABA, vai achar o canal, porque a gente está publicando vários vídeos curtos de algumas práticas baseadas em evidência na intervenção de indivíduos do espectro, e é super importante, né? Saber o que é baseado em evidência realmente. Para não cair nos mitos, né? Exatamente. Perfeito, eu conversei com a Luísa de Moura Guimarães, ela que é psicóloga e doutora em psicologia.